Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu abro essa edição com um alerta. O nível dos reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste em janeiro é o menor desde 2015. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Os reservatórios, responsáveis por mais da metade da energia do país, tinham um armazenamento médio de 23% no final de janeiro. O volume de água era o mais baixo para o mês desde 2015, quando o volume médio dessas represas estava em 17%. Apesar da baixa, o Operador Nacional do Sistema, ONS, informou que não há risco de faltar energia no Brasil em 2021. Já o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limp, disse que desde o ano passado estão sendo adotadas medidas para garantir a segurança energética do país e permitir a retomada do crescimento econômico após a crise gerada pela pandemia. O baixo nível dos reservatórios é reflexo das chuvas abaixo da média nas duas regiões. E essa situação provocou o encarecimento das contas de luz em todo o Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira amarela, em vigor nas contas de luz em janeiro, continuaria a ser cobrada em fevereiro, o que significa uma taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. O período chuvoso nas duas regiões vai até abril, mas a recuperação pode não ser suficiente e o custo mais alto da energia seguir no país ao longo de 2021. E em todo o mundo já foram aplicadas mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. As primeiras campanhas de imunização contra o coronavírus tiveram início há quase 2 meses. Até esta terça-feira, mais de 100 milhões de injeções foram administradas em 77 países ou territórios. Israel é o país mais avançado na corrida pela imunização. Cerca de 37% da população já recebeu pelo menos uma dose e um israelense em cada 5 completou o processo com uma segunda dose. Nos países de renda alta, segundo a definição do Banco Mundial, vivem 16% da população mundial, com uma concentração de 65% de todas as doses aplicadas no mundo. No grupo de liderança estão o Reino Unido, com 13,7% da população vacinada, e Estados Unidos, com 7,9%. Na União Europeia, 12 milhões e 700 mil doses foram destinadas a 2,3% da população. China e Índia, 2 gigantes considerados de renda média, administraram mais de 24 milhões de doses, respectivamente, mas estão atrasados em proporção à sua população. Pouco mais de 1/3 da população mundial vive em países que ainda não começaram a vacinar. 7 vacinas estão atualmente em circulação no mundo. E a cidade de Perth, na Austrália, enfrenta incêndios florestais em meio ao confinamento para conter a propagação da Covid-19. Moradores tiveram que ser evacuados. Fogo em meio ao confinamento na Austrália. Um incêndio florestal nos arredores de Perth destruiu várias casas e causou evacuações de emergência. A fumaça fez com que as cinzas viajassem cerca de 30 quilômetros e caíssem no centro da cidade. Recebemos a mensagem de evacuar, acho que era 3 horas da manhã. Estávamos na varanda, podíamos ver o fogo por cima da colina se aproximando. Então recebemos o pedido para evacuar. Desde então tivemos atualizações dizendo que havia incêndios pontuais por ali. Perth entrou nesta terça-feira no segundo de 5 dias de confinamento, decretado depois do resultado positivo em um segurança de um hotel onde pessoas cumprem quarentena. A medida afeta cerca de 2 milhões de habitantes da cidade. E de volta ao Brasil, com a pandemia e com muita gente de férias, o número de doadores de sangue caiu. Na Fundação ProSangue, aqui em São Paulo, os estoques estão operando com 60% da capacidade. É até desanimador ver tantas poltronas vazias. Em outras épocas, elas estariam todas ocupadas, mas a pandemia e o período de férias espantaram os doadores de sangue, o que fez com que os estoques nos hemocentros ficassem em situação crítica.
Aqui na Fundação ProSangue, em São Paulo, as doações caíram muito desde que a pandemia começou. O sangue O negativo, O positivo e A negativo estão em estado de emergência. E para dar conta de abastecer 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana do estado de São Paulo, precisa coletar cerca de 10 mil bolsas por mês. Meta que há tempos não é alcançada. Embora a gente esteja em pandemia, férias, os procedimentos não param. As cirurgias continuam, os acidentes continuam, os procedimentos continuam. Então, as pessoas adoecem da mesma forma, então a demanda não diminui, né? Então, a gente pede para quem puder vir doar. A Samanta soube que a Fundação ProSangue estava precisando de doações. Eu acho que não custa nada, né, a gente ajudar o próximo, como deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou, né? Mesmo com a pandemia, né? Você sabe que muita gente acaba tendo medo, você decidiu vir, encarar e ajudar alguém. Eu acho que a pandemia, sabe, tipo, é tudo separado, né? Aqui é totalmente separado do resto do hospital. Eu acho que não tem problema nenhum. Se você sair protegida, se proteger o tempo todo, não tem problema nenhum, né, em vir doar e ajudar quem está precisando, né? O Luciano já tem como hábito doar pelo menos 2 vezes por ano. Sempre que eu recebo alguns comunicados, ou por e-mail ou por telefone, né, a hora que a gente tem um tempinho, a gente vem fazer uma boa ação. Né? Como é que é, né? Vir aqui e saber que você está ajudando alguém. É gratificante você poder ajudar alguém, né? Mesmo, ou até mesmo a gente, né? Deus me livre, aconteça alguma coisa e a gente precise também, né? Mas é sempre bom você fazer uma boa ação, ajudar uma pessoa que precisa. E é rápido, é tranquilo? Tranquilo. Não dói, não leva muito seu tempo, mas é gratificante você poder ajudar alguém, né? A Fundação ProSangue só orienta que as pessoas façam a doação antes de serem vacinadas contra o coronavírus, porque quem for imunizado só vai poder doar 48 horas depois. Parece pouco, né? Mas 2 dias fazem toda a diferença na hora de repor os estoques. O Bruno, que recebeu a primeira dose da Coronavac, esperou até que pudesse doar novamente. Tinha que esperar, acho que até 48 horas depois que tomou, né, a vacina para poder doar. Também deu tempo, porque eu estava de férias, então deu certo de vir doar agora. A gente que já está na área da saúde, a gente já sabe da importância que é, né? Então, acho que faz parte a gente vir aqui para ajudar o próximo. Para doar sangue é muito simples. Basta estar em boas condições de saúde, estar alimentado, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. E apresentar os documentos de identidade original. Importante para quem tiver uma boa condição de saúde, não tiver nenhuma doença mais séria, vir bem alimentado, não pode doar sangue em jejum, ter dormido mais de 5 horas na noite, pelo menos, vir descansado. A gente pede que agende pelo site e venha no horário agendado para evitar filas. De preferência, agendar de segunda a sexta, porque aos sábados a fila é bem maior. Então, durante a semana o tempo de espera é bem menor. E o agendamento para a doação na Fundação ProSangue pode ser feito no site www.prosangue.sp.gov.br. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.